Jesus é o vulto mais completo da humanidade. Em menos de 400 meses construiu um reino cujas balizas foram implantadas em quase 3 anos nos corações, num tempo hostil e no lugar remoto, sendo essa a mais grandiosa obra de civilização de todos os séculos. Esse é um reino diferente e superior. Os sinais característicos do seu país permanecem no concerto de todas as nações. Sua bandeira é branca, simbolizando a paz. Seu hino nacional é o amor que todos podem cantar e viver. Suas armas para a defesa são a misericórdia e o perdão, que se fazem de fácil manuseio. O seu idioma é a bondade que todos compreendem sem qualquer esforço, sendo de simples e rápida assimilação. Sem fronteiras limítrofes, estende-se por todos os demais reinos, independente ideal, sustentando os sofredores de toda parte, dando-lhes a nacionalidade básica, permanente, expressa na legítima fraternidade que unirá todas as criaturas. Sobrevivendo ao passado, ele resistirá ao futuro, unindo as criaturas diferentes no só rebanho que conduzirá ao Pai, após a luta final contra as paixões que cada súdito deve travar no íntimo de si mesmo para a perfeição anelada. Joana de Ângeles. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nossos pensamentos. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, abençoe a todos. Para a anunciação do ambiente, vamos fazer a leitura de Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Número 1, com o título O Tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. É uma citação de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano, na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das encarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. A lição ela nos traz uma reflexão, né? Qual forma que a gente está utilizando o nosso tempo, né? Muitas vezes tem pessoas que elas utilizam o tempo para
para recreação, né? Ou mesmo matam, como diz o tempo, né? Sem uma finalidade produtiva, sem uma finalidade útil, né? É necessário que a gente verifique que o nosso tempo está sendo, o relógio não para, né? Sempre nós estamos em movimento, e nesse movimento está a avaliação do Senhor, né? A avaliação do Pai com relação às nossas atitudes, às nossas atividades. Será que nós estamos produzindo algo de bem para o próximo, né? Então é necessário sempre que nos ocupemos o nosso tempo de uma forma, vamos dizer, útil, para que, vamos dizer, em algum momento, quando o Pai nos chamar, que nós possamos estar, né, com a nossa consciência, né, tranquila, porque muitas vezes, e também tem outro, né, os recursos da encarnação. Quantos benefícios Deus nos colocou nessa encarnação, para que a gente pudesse, né, fazer do nosso tempo um tempo útil para nós e para o próximo, né? Pessoas aí que, vamos dizer, vivem, né, utilizando o tempo para coisas inadequadas, né, como fala aqui, né? E aí chega lá na espiritualidade, puxa vida, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, né? E é nessa hora, né, que muitas vezes o indivíduo tem muito recurso, poderia utilizar o tempo muitas vezes desses recursos e acabam, né, indo para outro caminho. E cada encarnação é uma encarnação, cada encarnação é uma experiência, cada encarnação o Espírito escolhe qual que é a prova melhor para a sua evolução. Se ele teve recursos, né, em algum momento ele deve voltar, né, para justificar, né, esse tempo que ele matou, né. É importante a gente refletir para que a gente não perca tempo. Muita paz. Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos dirigentes desse trabalho, desta orientação espiritual, nossos anjos guardiões que nos acompanham, pedindo a bênção, a proteção, que nós possamos estar com os pensamentos voltados ao Evangelho, a Deus nosso Pai, que a espiritualidade possa estar harmonizando o nosso irmão, que vai apresentar o tema do Evangelho de hoje, que a espiritualidade possa trazer, né, o conhecimento, o entendimento, para que o Evangelho possa ser transmitido de maneira que todos possam compreender, e agradecendo a espiritualidade por estarmos aqui presentes, pedindo a sua proteção e também pedindo a permissão para dar início a este Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Não haveria uma data mais própria para esta casa reabrir do que esta. Há 217 anos, no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, nascia o menino Hippolyte Léon de Bizarre-Vaillant, de família católica, filho de juiz. Foi, na verdade, um menino prodígio. Aos 14 anos, ele substituía o seu professor, Henri Pestalozzi, nas suas viagens. Ele ficava no lugar do mestre lecionando aos seus colegas de classe. Mais tarde, o seu amigo, o Dr. Fortier, chegou para ele e disse: Hippolyte, aí há uma mesa que fala. As pessoas se reúnem, a mesa tem as perguntas formuladas e elas respondem com as batidas. E ele então diz assim: eu não acredito nisso. Isso é história para boi dormir em pé. Ele passou-se e o Dr. Fortier insistiu. E ele falou assim: mas eu não concebo a ideia
de uma mesa destituída de cérebro para pensar, de nervos para agir, tornar-se sonâmbula e falar. Mas na insistência ele foi a uma dessas reuniões. E na observação, ele percebeu que realmente a mesa respondia às questões, como as batidas codificadas, sim, não. E achou interessante. Ele formulou a mesma questão. Eu não concebo a ideia de uma mesa e tal, que a mesa responde. Ocorre que não é a mesa que fala. Somos nós, espíritos, que como vós já vivemos na Terra, que falamos. E ele, com seu espírito científico, se debruçou nos estudos, nas pesquisas, e deu por anotações. E um dia ele recebeu a incumbência de publicar as suas anotações. E nesse desenvolvimento, no dia 18 de abril de 1857, ele dá lume ao livro dos Espíritos, com 501 questões, desdobrado mais tarde em 1860, na segunda edição, com 1019 ou 1018 questões, dependendo do tradutor. E assim aparecia para o mundo a doutrina espírita, que era uma doutrina estritamente filosófica, que o primeiro livro nos fala no aspecto teológico, a iniciar-se o que é Deus e o que somos nós, de onde viemos, porque aqui estamos, para onde iremos, as leis morais. E em 1861 vem a público o Livro dos Médiuns, que Allan Kardec colocava como uma sequência de O Livro dos Espíritos. Em 1864, ele apresenta ao mundo o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em primeiro momento como a imitação do Evangelho. O Dr. Didier, que era o seu gráfico, discorda do título e propõe que seja alterado. Então ele coloca o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é este livro? Ele vem coroar o aspecto filosófico científico com a moral. Qual a moral que Allan Kardec adota? Ele poderia ter adotado a moral do Buda, a moral de Zoroastro, a moral de tal, mas ele optou pela moral do Cristo. O que é moral? Um código, né, a ser respeitado. E para Allan Kardec, ele, observando, lendo os ensinamentos do Mestre Jesus, vê que esta é a moral que deveria nortear aquela ciência ou aquela filosofia que é a da transformação do ser. Quando nós adotamos os ensinamentos do Mestre Jesus, e se nós fizermos uma pesquisa, eu não a fiz, mas afirmo com segurança, mais de 80% deste livro é fundamentado no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, ou das Bem-aventuranças. Porque é neste sermão, de 5 capítulos do livro de Mateus, que Jesus nos dá todo o sentido da vida, desde o despertar no choro. Este choro, entre aspas, significa na tomada de consciência o que eu sou, o que estou fazendo da minha vida,
porque eu estou cometendo erros, pedindo piedade, e assim ele é consolado. Quando um dos nossos filhos chora, nós não solucionamos os seus problemas, mas os consolamos, trazemos para o nosso seio. Então, Jesus inicia o sermão, que na verdade o primeiro tópico é bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, mas esse é o chamamento para o seu sermão, e passa a discorrer sobre a nossa tomada de consciência, até aqueles que, por amor da justiça, entregam a sua vida. E aí nós vamos vendo passo a passo essa evolução do ser, aquele que se torna manso, pacificador, que é limpo de pensamento ou de coração, aquele que é misericordioso. E aí nós vamos entendendo o que nós haveremos de fazer para a nossa bem-aventurança, que significa para a nossa felicidade. Estes são, em síntese, o alinhamento do Mestre Jesus para que nós possamos despertar para a vida. Neste mesmo sermão, ele nos coloca que somos o sal da terra. Mas se formos insípidos, para nada serviremos. É necessário que tenhamos consistência, sabor, para o tempero que é necessário para a nossa vida. E somos luzes, vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens. Significa, podemos ser uma luz muito pequenina, muito apagada, diríamos, entre aspas também. Poderíamos colocar essa luz sob o alqueire, que para ninguém serviria, mas ele diz: colocai-a no candeeiro, para que ilumine a sala para aqueles que lá estão. Significa, a luz que você adquirir, espalhe-a para aqueles do seu derredor, sejam também iluminados, despertem para a vida. E nesses seus ensinamentos, ele faz com que nós despertemos realmente para a vida espiritual. É aí que nós vamos analisando o Mestre Jesus. Eu vou ler aqui um texto de Lucas, e é importante, antes de dizer, enquanto Jesus estava conosco, e eu digo conosco porque muitos de nós estávamos à época, aqueles que não estavam à época de Jesus estiveram com toda certeza antes dele aqui na terra, e estamos depois dele, porque somos espíritos milenares, utilizando o termo, e com toda certeza alguns estivemos ao seu tempo, ouvimos passar, mas não entendemos os seus passos e não seguimos. E ele então, num determinado momento, quando muitas pessoas estavam com ele, e Lucas narra, anos depois da sua crucificação, nos seguintes termos, aquele momento: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem
não pode ser meu discípulo. Então vejamos esse texto de Lucas e também Mateus, que diz assim: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então Mateus escreve no capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33, e Mateus no capítulo 10, versículo 37. Então analisemos esse texto. É o mesmo assunto, aquele que ama. Só que Lucas coloca que aquele que não odeia a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs. E Mateus suaviza: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim. Ele não utiliza o termo odiar. Isto também eu quero enfatizar segundo as traduções. Por que Lucas utilizou esse termo odiar? Quando nós falamos para alguém, né, eu olho para a Ninha e falo: eu te odeio. Isto atinge, é como uma flecha. Mas se eu falo: Aninha, eu amo você menos do que amo o Átila, significa eu a amo também, mas a minha prioridade, a minha preferência é o Átila. Aí nós vamos dizer: mas por que o Lucas colocou esse odiar? Porque o termo odiar em latim significa non odir, que quer dizer amar menos. Na tradução, né, para a nossa língua, odiar é o antônimo de amar, e não o amar menos. Aí alguém diz: mas Jesus não poderia ter dito isso. Quando ele diz assim, o Dr. Galeno pergunta a ele qual é o maior mandamento. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Porém há um segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vejamos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. Mas o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Significa amar a Deus sobre todas as coisas é maior do que amar ao próximo. É a prioridade. É isso que Jesus colocou para nós. A renúncia àquilo que fica. Porque os nossos pais, nossos filhos, nossa esposa, os seus maridos, né, os nossos filhos passarão, como nós passaremos. O que vai prevalecer é a vida espiritual. Então, se não amarmos mais a vida espiritual do que a vida material, é claro que não podemos seguir a Cristo. Podemos aceitá-lo, podemos devotar as nossas orações, mas não estamos seguindo os seus passos. É isso que Jesus nos diz. Para isto é importante a reflexão sempre. O que estou fazendo? Como é que eu estou agindo? Então, esta vida me serve para quê? Aí nós vamos buscando os seus ensinamentos, o que nos serve para a nossa redenção espiritual. Então, aí nós vamos num outro momento, quando Mateus também narra no capítulo 19, versículo 29, aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos,
ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Aí Pedro, que era um tanto instigante, ele diz assim, então, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus lhe assevera, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, o seu pai, sua mãe, o seu irmão, ou sua mulher, os seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Aí eu vou pensar, peraí, primeiro ele diz para a gente deixar tudo, né, as coisas da matéria. Depois ele diz a Pedro e o resto dos demais, né, que não receba já neste mundo muito mais e no século. O que muito mais? A felicidade de existir. Porque se eu deixo as coisas materiais, se isso aqui não me serve como algo que faça parte de mim, porque há uma diferença, né? Aquilo que eu possuo e daquilo que eu sou possuído. Lembramos aqui da figura marcante do Sr. Yutak. Nós devemos possuir, não ser possuídos. E Jesus nos recomenda a não sermos possuídos das coisas materiais. Não é o carro que eu tenho, é a minha vida que é meu carro. Então precisamos nos desvencilhar dessa ostentação do poder material. E aquele que consegue administrar isso já recebeu nesta vida a felicidade. Quando alguém pergunta ao Chico, mas você é feliz, Chico? Sim, eu sou. Como, Chico? Seu coração não funciona direito, suas pernas não andam. Como é que você é feliz? E ele diz, não, meu filho, é só meu coração que não funciona direito e minhas pernas que não andam. Eu sou feliz. Quer dizer, até o próprio corpo físico não era o Chico. Ou o nosso corpo físico não é nós. Muitas vezes se escuta, o meu espírito. Não, eu sou o espírito que fala. A hora que esse corpo perder a sua eficiência, os fluidos vitais esgotarem, eu me desligo dele e permaneço. O meu corpo é que vai se esvaecer. Então, esse é o ensinamento de Jesus para nós. Que vivamos já na terra essa luz que é a espiritualidade. Por isso ele recomenda, vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens. Ainda ele disse a um outro cidadão, né, segue-me. E o moço olha para ele e fala, Senhor, consente primeiro que eu vá enterrar meu pai. E Jesus diz a ele, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino dos céus, ou o reino de Deus. Parece um contrassenso, não? O meu pai está lá morto, e Jesus, na sua infinita bondade, diz, não, você não vai lá sepultar seu pai, não. Você vai anunciar o reino de Deus. É justo isso? Alguém de nós diria, então, mestre, eu vou acompanhá-lo. Eu digo, não, eu vou primeiro cumprir a minha obrigação filial. Não é isso que Jesus ensinou? Honra teu pai e a tua mãe.
Mas aí nós vamos analisar o que Jesus disse àquele moço. Ele não queria ir lá sepultar seu pai que estava defunto, não era isso. Ele queria viver com seu pai enquanto seu pai vivia. Depois que ele o sepultasse, daí ele se dedicaria à vida espiritual. E Jesus diz: não, deixa que os mortos sepultem seus mortos. O que significa esta frase, esta observação de Jesus? Quantos mortos andantes nós encontramos pelas ruas, pelos supermercados, pelos shoppings, pelos clubes de serviço, pelas igrejas, pelos centros espíritas, que vão ao centro espírita para cumprir uma obrigação, às vezes até familiar, ou porque gosta de ouvir, mas que ainda não despertou, não despertamos para a realidade da vida. Então, são os mortos em espírito. Por isso que Jesus nos fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Esse ressuscitar os mortos não significa ir lá no velório falando: oh, você vai reviver. Não é isso. É levar a mensagem da vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Curar os enfermos, é claro que é tema de outro capítulo, não vou abordar, mas apenas para analisar esse ressuscitar os mortos, para que nós possamos despertar para a vida real. Então, esse é o ensinamento de Jesus para todos nós. Aquele moço queria cumprir a sua obrigação de filho, viver com seu pai, talvez até amá-lo, até porque o seu gesto é um gesto de amor, e poderia muito bem fazer isso, mas cumprir ou espalhar, semear a semente do amor. Quando Pedro fala: nós deixamos família e tal, Pedro não abandonou a sua casa. Inclusive a sua casa era ponto de reunião de Jesus muitas vezes. Ele diz que abdicou daquilo que ele fazia com maior dedicação para seguir o Mestre Jesus. Porque quando nós falamos de Jesus e seus discípulos, nós pensamos que é assim como uma campanha política, né? Quem for candidato aqui sabe como que é. Amanhece o dia, reúne todo mundo, vamos pedir votos. Então, a impressão que se dá é que Jesus todo dia de manhã reunia seus 12, agora nós vamos fazer esse lugar, agora vamos lá. E não trabalhavam, não. Havia aqueles que eram os profissionais da pesca na época. Ele próprio era marceneiro, segundo as narrações, né? E tinha sua vida, precisavam comer. Mas perdiam tempo? Sim, às vezes eles perdiam tempo de trabalho, porque empreendiam viagens. E para isso tinham as chamadas as piedosas, né? As mulheres que se ajuntaram a eles, e eram elas, mulheres abastadas, que mantinham as despesas das viagens do Cristo, né? Ou de Jesus, mas cada um tinha a sua profissão, e por isso que ele coloca: vamos dar prioridade à nossa vida espiritual. Mas também parece contrassenso, né? Será que Jesus falou essas coisas? Ele diz assim: não vim trazer a paz, mas a divisão.
Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos o de sua própria casa. Mateus 10, 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Então vejamos isso. Eu não vim trazer paz à terra. Tá? Mas não foi Jesus que falou? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz dos homens, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. E por que não veio trazer a paz, se Ele nos dá a sua paz? Ele veio trazer a espada. Aí nós ficamos pensando, mas Jesus não disse a Pedro na hora que Pedro empunha a sua espada e corta a orelha de Malco, né, aquele soldado? E Jesus diz, não, Pedro, aquele que com a espada fere pela espada será ferido. Embainha a tua espada. Então o que significa isso? Qual é a espada que Jesus nos trouxe? Tá? É o seu Evangelho. Essa é a espada. É com ela que nós vencemos as nossas vicissitudes, os nossos equívocos, os nossos defeitos, quando nós declaramos guerra contra nós mesmos. Onde é que eu errei? Aí a gente começa a pensar desde lá da consciência como ser, a quem eu ofendi, a quem eu disse uma palavra que às vezes, não mesmo mal intencionada, assim foi interpretado. Porque muitas vezes as pessoas se afastam de nós. E a gente fica, mas por que isso? O que aconteceu? Mas a pessoa não disse para nós, você me ofendeu, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de dar desculpa, de pedir perdão. Às vezes lá o terceiro diz, olha, certa feita você ofendeu fulano, cicrano, você falou isso. Então essas coisas nós vamos buscando na nossa vida e corrigindo. Porque, assim disse o Chico, né? Nós não podemos voltar ao passado e fazer um novo começo. Mas podemos começar agora e fazer um novo futuro. O Evangelho do Mestre Jesus nos serve para isso. Para começarmos agora. Dia 3 de outubro de 2021. 217 anos após o nascimento do codificador. Assim, nesta data eu me encontrei com Jesus. Eu fiz uma análise de consciência e percebi que o meu rumo tem que ser neste sentido. E eu busco entrar em sintonia com a espiritualidade maior, domando os meus ímpetos. É fácil? Absolutamente não. Não é mesmo, Atila? Não é fácil. Nós dirigimos, né? Quem aqui dirige carro? Tá? É no trânsito que nós sabemos quem somos. Não é nem em casa quando a mulher briga com a gente, né? Ou quando o marido chega meio espingardeado.
não é em casa. Lá mas se obrigar, é no trânsito, o ímpeto. Tá? Aquele que passou por nós no lugar que não devia passar. O motoqueiro que cruza para lá e para cá e que quase bate na gente. Então, essas coisas é que na hora como nós agimos, né, ou reagimos, na verdade nós não reagimos, nós agimos nesse momento. Né? Então, uma vez conversávamos com um amigo, ele falou, nós não podemos e não devemos reagir. Nós devemos agir sempre. Quando alguém age conosco de modo que não nos agrada, hajamos para com ele de modo que nos agrade. Significa que não o ofenda. É isto que nós devemos fazer. Já fazemos. Daí para cá, eu diria não. Tá? Mas, na hora, nós já pensamos, puxa vida. Esse puxa vida significa, amanhã, quando houver algo exatamente igual, haja de forma diferente. E assim nós vamos corrigindo. Tudo bem, queridas irmãs e irmãos, que nós possamos, a cada dia, analisarmos um pouco os ensinamentos do Mestre Jesus, para que essa divisão que Jesus nos fala não seja divisão pela contenda. Mas por que os nossos próprios domésticos, né, serão esses, né, os chamados inimigos? Ele está falando de espiritualidade, porque muitas vezes, vamos supor que nós aqui fôssemos uma família protestante. Um dos nossos, por acaso, encontrou o livro dos Espíritos e leu. Aí nós vamos lembrar lá daquela carta que Allan Kardec recebeu. Leu. Espera aí. Algo diferente. Uma fonte da qual eu posso me descedentar. Tá? Matar a minha sede de informações, de conhecimento. E chega para a família e fala, olha, a partir de hoje eu não vou mais para a sua igreja, eu vou para o centro espírita. Ele passa a ser o inimigo da família. Então Jesus diz, aquele que me seguir terá na sua própria família os inimigos. A Inquisição matou muita gente por essas razões. Filhos denunciando os pais, ou pais denunciando os filhos, e bastava chegar e dizer assim, olha, o meu filho Nilson não crê na igreja. Ele estava condenado exatamente neste momento, ou à morte, ou ao degredo. Significa, absorvido seria condenado ao degredo, condenado iria à morte. Muitas vezes é preferido. Tá? Então, isto significa, aquele que me aceita terá nos seus inimigos. Não é o inimigo da guerra pelas armas, mas pelo entendimento, pela contenda, muitas vezes, que, não sei, com toda certeza meus irmãos já passaram por essa experiência. Chega numa reunião onde tem pessoas que não são espíritas, eles se organizam para nos provocar. Eu já passei várias vezes por essa experiência. Então, é disso que Jesus falava, certo? Mas, para concluir, eu falei da carta do Allan Kardec. Eu gostaria de dizer aos irmãos, no mês de setembro foi o mês
do combate ao suicídio, né? Então, lembrando, numa manhã de abril, assim narra Hilário Silva, espírito, pelo médium Chico Xavier, que Allan Kardec estava sentado na varanda, triste, porque embora as suas obras tivessem grande aceitação, as calúnias, as difamações eram muitas também. Cada ideia nova, as ideias se opondo, as manifestações. E ele estava triste naquela manhã. De repente, a Madame Gabi, sua esposa, chega para ele com um pacote e entrega, vindo do correio. Ele recebe, abre, tem um livro, o Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, e junto um envelope, ele abre, é uma carta. A carta narra a história do jovem que era gráfico e que tivera casado ainda jovem. Um ano de casamento, a sua esposa veio a falecer. E ele, como a amava muito, perdeu a razão da vida. E com isto, se tornou um relapso no trabalho. Seu chefe sempre chamava a atenção e ele foi se desgostando cada dia mais. Então planejou: a minha vida não tem mais razão. E ele passava todos os dias pelo Rio Sena, e ali ele disse: é fácil, eu não sei nadar. E numa daquelas manhãs, ele passava pelo Rio Sena, parou e disse: é hoje. Desceu, havia uma murada, ele se afirmou nela para subir, e nessa hora se desprendeu da murada um volume, caiu aos seus pés, ele olhou, era um livro. Foi para a frente da luz, abriu a primeira página e lá estava escrito: este livro salvou a minha vida. Assinado Laurent. E ele disse a Allan Kardec: este livro escrito abaixo também salvou a minha vida. Continue firme nesta missão de salvar de vida, senhor Allan Kardec. Então, queridas irmãs e irmãos, aquele que pensa no suicídio como solução está comprando um grave problema. Por isso, enquanto nós podemos ter o raciocínio, vamos batalhar para que tais coisas jamais passem pela nossa mente. Seria aumentar o sofrimento. Eu contei essa historinha, eu narrei, porque ela tem um sentido para todos nós. É a nossa vida, que tem muito valor enquanto encarnado, e que, para que nós possamos ter proveito dela, façamos da nossa vida como aquele que adquire um veículo e tem todas as recomendações do expert lá, do entendido de motores, de como ele deve tratar o seu veículo. Abastecer sempre, cuidar das peças, dos pneus, dirigir com cuidado. Esse é o nosso veículo, o corpo físico, para que o carro dure mais.
Porque muitas vezes nós precipitamos a nossa vida maltratando o nosso veículo, que é o corpo físico. E isto é suicídio. Então, que nos amemos pensando sempre. É esse instrumento, utilizando no bem, que vai fazer com que eu seja feliz na espiritualidade. Muita paz a todos. Queremos agradecer, a casa agradece ao nosso irmão Laureano pelo brilhante evangelho, que nos trouxe sua explanação, arrumando. Bom, vamos às vibrações. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, pela paz no mundo. Por todas as nações e seus dirigentes. Pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho. Pela Sala dos Passos. Pelos desencarnados em sofrimento. Pelos enfermos. Pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas. Pelas casas de caridade, material ou espiritual. Por todas as casas espíritas e pela nossa casa, união com Jesus. Pelos lares desajustados em sofrimento. Pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações. Pelos nossos pedidos particulares. Por todos que não puderam estar presentes. Pelos nossos lares. E por nós mesmos, graças a Deus. Assim, harmonizados, com os pensamentos já elevados ao alto, nós vos agradecemos, Pai, por esse instante que estamos reunidos em Teu nome, para ouvir, aprender um pouco do Teu amor, um pouco do que necessitamos fazer nas nossas vidas. Agradecemos esse convívio, esse encontro de hoje. Pedimos, Pai, a vossa permissão para dar por encerrado o Evangelho